Olá, a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Marta Nascimento. Já peço a você, se não for inscrito, se inscreva no canal, deixe seu positivo e o seu comentário. Agora vamos para a palavra. Do prostíbulo para o trono. Conheça a história de Raabe, como suas escolhas a livraram da morte e a fizeram entrar para a linhagem de Jesus Cristo. Não são poucas as pessoas que olham para sua vida e se acham indignas de receber qualquer graça divina. Quanto mais pensar que farão parte de um plano grandioso de Deus. Talvez pelo fato de terem um padrão imposto pela religião de que Deus só abençoa ou se revela para pessoas que frequentam uma igreja ou que vivem uma vida conforme determinadas regras religiosas. Assim como Jesus causou escândalo entre os religiosos de sua época ao andar com prostitutas e visitar a casa de um cobrador de impostos, como foi com Zaqueu, a Bíblia registra a história de Raabe, uma mulher que recebeu uma bênção especial de Deus, mesmo sendo prostituta. Essa história certamente causa espanto ainda nos dias de hoje, alguns milhares de anos depois, pois a tendência do homem é julgar o próximo pelo seu exterior, pela forma que ele se apresenta e o enxergamos. Mergulhando na história de Raabe, vou resumir aqui a história de Raabe, depois te convido a ler por completo em Josué 2, 1 a 22, Josué 6 e 17 e 25. Deus havia prometido a Josué, então líder do povo de Israel, que eles estavam prestes a entrar na terra prometida. Mas, para isso era necessário conhecer o inimigo que iriam enfrentar. Então, Josué enviou 2 espiões à cidade de Jericó. Logo ao entrar na cidade, estes homens se hospedaram na casa de quem? Raabe, que é citada na Bíblia como uma prostituta. Josué 2.1. Naquela mesma noite, o rei de Jericó ficou sabendo que espias israelitas entraram na cidade e que estavam com Raabe. Ela podia os ter entregue aos soldados, mas não o fez. Raabe não só mentiu para seu próprio rei, mas deu abrigo aos espiões, os orientou por onde fugir e que precisariam ficar escondidos por 3 dias até que cessassem as buscas. Em troca, ela pediu que quando a cidade fosse invadida por Israel, que ela e seus familiares fossem poupados. Trato feito, eles partiram ilesos. Mas por que será que Raabe entrou nesse acordo? Afinal de contas, aqueles homens eram inimigos do seu povo. Ela vivia e pertencia a Jericó, porque não foi leal ao seu povo? Os versos seguintes vão nos ajudar a entender melhor. Sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Sihon e Og, os 2 reis amorreus que aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos perderão a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Josué 2, 9 a 11. A fama dos milagres e vitórias que Deus vinha fazendo em Israel chegou até Jericó e, como vemos, todos os habitantes da cidade estavam com medo. Raabe não estava diferente. Certamente temia o que estava por vir e encontrou ali uma chance de preservar sua vida e a daqueles a quem amava. Porém, o que vemos claramente nas palavras dela é o reconhecimento de que Israel servia a um Deus verdadeiro e poderoso. É possível que ela servisse a outros deuses, mas ela reconheceu o Deus que Israel servia. A grande virada na vida de Raabe, o plano de Deus para a cidade de Jericó era a total destruição, pois aquele lugar fazia parte da terra prometida ao seu povo. Mas Deus, em sua infinita grandeza, sempre realiza algo mais. Ele tirou de uma cidade fadada à completa destruição, a vida de uma mulher que certamente era desprezada pela sociedade de Jericó e deu a ela e sua família a chance de começar uma nova vida. Indo muito além disso, Raabe casa-se com Salmão, filho de Naasson, que era líder da tribo de Judá, um dos 12 grupos que pertenciam a Israel.
Esse pequeno detalhe fez com ela entrasse para a linhagem de Jesus Cristo. Mateus 1:5-16. Uma honra inestimável para uma mulher que habitava num povo inimigo e que estava fadada à morte. A história de Raabe nos revela uma das mais belas características de Deus: o poder de transformar aquilo que nós homens podemos considerar lixo ou sem valor algum, em algo de extrema importância. Temos uma outra passagem bíblica que reforça essa ideia. Veja só: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. 1 Coríntios 1:27. Raabe escolhe viver em Israel. Tem mais alguns detalhes na vida de Raabe que nos faz entender o fato dela ter sido abençoada. Quando a cidade de Jericó foi destruída, Josué 6, e Raabe e sua família foram poupados, ela poderia ter decidido ir para qualquer outro lugar, mas ela escolheu viver entre os israelitas. Talvez tenha tomado essa decisão por gratidão por terem poupado sua vida. Porém, acredito que ela decidiu viver junto ao novo povo, com uma cultura e costumes diferentes pelo desejo de conhecer melhor o Deus que Israel servia. Raabe em primeiro momento reconhece o Deus de Israel como verdadeiro e depois toma a atitude de aprofundar seu conhecimento e experiência vivendo em meio ao povo que o servia. A história não fala, mas é provável que ela tenha também abandonado a vida de prostituição que levava em Jericó, até porque essa prática era inaceitável em meio ao povo de Israel. Quantas mudanças Raabe viveu, simplesmente pelo fato de ter reconhecido o Deus de Israel e escolhido viver entre eles para aprofundar seu relacionamento com esse Deus poderoso que até então ela só tinha ouvido falar pela fama de Israel que corria por Jericó. Raabe vivia em cima do muro. Outro detalhe interessante é que a casa de Raabe em Jericó ficava no muro da cidade. Josué 2:15. Quem morava sob a muralha que protegia a cidade tinha uma visão privilegiada do que acontecia dentro e também uma boa vista do que estava rolando fora dos muros. Viver em cima do muro representa, muitas das vezes, uma zona de conforto. Estamos levando a vida num lugar legal e apesar de sabermos que pode haver algo melhor além do muro, preferimos o aconchego e a segurança de onde já estamos. Raabe jamais faria parte da linhagem de Jesus se não tivesse compreendido que o seu tempo de viver em cima do muro havia acabado assim que aqueles 2 espias chegaram em sua casa. Assim, acontece em nossas vidas. Quando Deus se apresenta, podemos escolher continuar a viver onde estamos ou ir além do muro e viver pela fé as bênçãos de Deus. Raabe aprendeu a viver pela fé. Será que a Raabe tinha certeza de que seria poupada? Quem de nós não ficaria tenso ou em dúvida numa situação como a que ela passou? A cidade de Jericó estava tomada pelo medo. Todos já deviam saber dos espias e que a cidade estava prestes a ser destruída. De todos os habitantes de Jericó, Raabe e seus familiares certamente estavam um tanto mais aliviados, pois eram os únicos por ali que tinham a esperança de saírem vivos. Quando você escolhe conhecer a Deus e coloca sua esperança nele, ainda que esteja vivendo em meio a mundo repleto de medo e desespero, lá em seu íntimo existe a fé na promessa de que Deus é contigo. Raabe é fonte de bênçãos para sua família. Para fecharmos essa reflexão, notamos que a escolha de Raabe em fazer um acordo com os espias de Israel trouxe bênçãos não só para si, mas para todos seus familiares, como podemos ver no trecho. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos os da sua família e os deixaram num local fora do acampamento de Israel. Josué 6:23. O que Deus tem para realizar em sua vida nunca vai se limitar apenas a você, mas certamente irá alcançar aqueles que estiverem próximos. Se esta mensagem falou ao seu coração e você tem levado uma vida em que apenas ouviu falar de Jesus Cristo e de um Deus Criador de todas as coisas, saiba que existe muito mais reservado para você.
Basta agir como Raabe, deixar de viver em cima do muro, apenas observando de longe e escolher viver um relacionamento com Deus. Vou te ajudar a dar o primeiro passo. Faça agora uma breve oração, com suas próprias palavras, dizendo a Deus que você deseja conhecer mais sobre Ele. Peça para que Ele venha até você e te ajude a viver conforme a vontade dEle. Por último, diga que você reconhece que Jesus é seu Senhor, de que veio à terra para morrer pelos seus pecados e que ressuscitou dentre os mortos. Existe uma linda promessa para quem confessa e crê nestas palavras: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Romanos 10, 9. Se você fez esta oração de forma sincera, então, tenho certeza de que Deus vai se revelar a ti. Muitas coisas em sua vida irão mudar. Como disse, este é o primeiro passo. De agora em diante você vai precisar cultivar esse relacionamento, assim como faz com suas amizades. Afinal, se você tem um amigo, mas não o procura, nunca liga para ele, certamente essa amizade esfria. Com Deus não é diferente. E para você crescer nesse relacionamento, recomendo que reserve todos os dias um ou mais momentos para falar com Deus, ler a Bíblia, começando pelo Novo Testamento, livro de Mateus em diante, ouvir uma pregação, escutar um louvor, ver um filme bom e fazer o bem ao próximo. Enfim, invista seu tempo em tudo que possa te aproximar do Pai.